Boa noite. Vamos chegando, vamos nos assentando, pegando seu café e vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. O pessoal tem comentado bastante no nosso grupo de WhatsApp, Sim de Feras. Para você que ainda não faz parte do nosso grupo, é muito fácil. Você vai no perfil do Instagram, eu sou Eric Dantas, e lá temos um link onde você pode receber o seu e-book gratuito com é um guia de sobrevivência para condomínios que nós criamos justamente como um guia de bolso, bem prático, bem resumido, mas bem objetivo, com tudo aquilo que você precisa saber para viver no condomínio, administrar o condomínio. Então, lá nesse link onde você baixa o e-book, você tem também a opção de entrar no grupo de WhatsApp. E o nosso grupo de WhatsApp ele é muito legal, porque lá a gente troca ideias, troca experiências, fala dos problemas reais que cada um está passando. Nós temos síndicos e síndicas lá de todo o Brasil, né, de diversos estados, então é legal você ver uma experiência de pessoas que estão em outros estados, né? A gente está aqui em Brasília, mas temos uma visão também de pessoas que estão em outras capitais, em outras cidades menores, e é sempre muito rica essa troca de experiências, né? Então, convido a todos aí que estão nos assistindo que, se você ainda não está inscrito no nosso grupo, que entre lá e é, faça sua inscrição, baixe seu e-book e participe com a gente, tá bom? Muito bem, senhores. Sem mais delongas, conforme foi pedido no nosso grupo de WhatsApp, os nossos seguidores estão querendo saber sobre as responsabilidades do síndico e da síndica, né? Como eu faço para se tornar síndico? Quais são os requisitos? O que eu preciso estudar? Como é que eu me apresento para o mercado, né? São dúvidas muito pertinentes, muito comuns ao pessoal que está querendo ingressar. Deixa eu só tirar um pouco da luz aqui, ficou um pouco forte. O pessoal que está querendo ingressar nesse mercado, né? E sem dúvida é um mercado em franca expansão, né? Os últimos números que nós temos aproximadamente 90 milhões de brasileiros que moram atualmente em algum tipo de condomínio, seja horizontal ou vertical. Então, estamos falando aí de um terço da população brasileira vive em algum tipo de condomínio. E todo condomínio precisa de um síndico ou uma síndica, é obrigatório por lei. Então, vejam que existe um mercado gigantesco à disposição aí dos interessados, né? E a tendência é sempre aumentar, especialmente nos grandes centros, onde você não tem mais espaços livres, né? A tendência é a verticalização das habitações com a criação de edifícios cada vez mais altos, né? Temos aí algumas cidades no Brasil que são referência aí, Balneário Camboriú, com os maiores arranha-céus do Brasil. Aqui em Brasília, particularmente, nós temos um bairro chamado Águas Claras. Para você que não é de Brasília, é um bairro que parece um paliteiro, parece Nova York, assim, só prédio e não para de subir prédio todos os dias. Então, é o adensamento populacional, né, que é uma característica desse tipo de moradia moderna, né, urbana, e então é um mercado que realmente eu entendo que está em franca expansão e possibilita para aqueles que estão capacitados e preparados atuar nesse segmento como síndicos, né, e é uma excelente fonte de renda, inclusive. Temos aí, aqui em Brasília, temos profissionais aí com remunerações de 7 mil, 10 mil, 15 mil, dependendo da quantidade de condomínios que você atua, né? Então, é uma boa oportunidade de negócio, até para você, eventualmente, abrir uma empresa nesse sentido, né? Uma empresa de síndico profissional, enfim. Então, nesse contexto, né, foi que surgiu essa ideia de falar sobre isso. E a ideia é que a gente aqui faça um bate-papo. Então, pessoal que está assistindo aí, por favor, né, vamos participar com perguntas. Eu sempre digo, né, quem pergunta prospera. Vamos incrementar aqui nosso debate com seus questionamentos, com suas dúvidas e com tudo aquilo que você precisa saber sobre essas questões envolvendo o síndico, né, como ser síndico ou síndica, responsabilidades e tudo isso que é pertinente a esse tema de hoje, né? Então, vamos à fonte da questão, né? O primeiro local onde nós vamos buscar essa informação sobre
quais são as responsabilidades de um síndico ou uma síndica estão previstos no Código Civil, né? Então, para vocês que já acompanham a gente lá no canal, e para quem está chegando agora, o síndico, ele é uma figura jurídica que ele não é empregado, ele não é prestador de serviços, ele não é funcionário do condomínio, ele é uma relação jurídica do síndico, da síndica com o condomínio, é uma relação que o direito chama de mandante e mandatário. Mandante é o condomínio, mandatário é aquele que recebe o mandato, que recebe o encargo do mandato. Né? O síndico, o síndico, a síndica, ele exerce um mandato que é previsto na convenção, geralmente de 1 ou 2 anos. Então, ele como mandante condomínio e o síndico ou síndica como mandatário dessa, dessa questão de gerir um condomínio. E onde a gente vai encontrar isso? A gente vai lá no Código Civil, no artigo, a partir do artigo 1331, que diz respeito. Então, o Código Civil ele é por temas, né? Ele é temático. O Código Civil ele é igual à vida, ele começa com o nascimento e termina com a morte. No meio dele, ele fala de condomínios, né? Que é a partir do artigo 1331. Então, no artigo, exatamente no artigo 1347, artigo 1347, eu vou escrever no nosso chat para quem quiser acompanhar aqui, as responsabilidades do síndico estão no artigo 1347 e diante, e demais, do Código Civil. E o que diz o artigo 1347? Lembrando que aqui a gente não entra muito nesse juridiquês, tá? Eu só estou citando aqui a fonte para que vocês saibam, né? Se precisar depois quiser dar uma estudada, se quiser depois pesquisar sobre o assunto, se aprofundar no tema, você vai buscar a informação lá na legislação originária, que é o Código Civil, tá? Existe inclusive uma questão muito importante, e aí para quem está acompanhando aqui, você sabe que aqui a gente passa as informações mais detalhadas, né? Quem acompanha o canal lá no grupo do WhatsApp, para quem está aqui nas lives com a gente faz lives semanais sobre diversos assuntos. A gente discute a fundo, entrega muita informação que é pertinente à administração de um condomínio, mas também com uma visão prática de quem está no mercado há muitos anos. Então, geralmente são informações que você não encontra por aí. Tá? Existe uma confusão absurda e eu vejo muita gente hoje, inclusive advogados que não se atualizaram, que ficam falando da lei de incorporação imobiliária, que ela é de 1964. Essa lei é uma lei bastante antiga e ela trazia, né, naquela ocasião, em 1964, ela trazia, então, uma legislação que tratava da incorporação imobiliária, ou seja, você iria construir uma edificação e como é que você construiria isso e quais são as regras. E na mesma lei ela falava também da questão do condomínio. Então foi lá que surgiu, né, primeiramente essa questão do condomínio, nessa lei de 1964. Só que essa lei ela foi revogada parcialmente. Quando entrou o Código Civil em vigor em 2002, que é bem mais recente, mas já está velho também, tem mais de 20 anos, essa lei ela foi toda a parte que diz respeito a condomínio foi revogada, né? E por que foi revogado, Eric? Como é que é isso? É porque no Código Civil não fala, né? Foi revogada a Lei 4.591 de 64. O Código Civil não determinou isso de forma expressa lá. Mas por que não precisa também? Existe uma lei no Brasil que é a lei que determina a forma de interpretação das normas, né, que é a lei que regulamenta como o jurista vai aplicar as leis. Então, tem uma regrinha básica lá que é o seguinte: existe uma coisa chamada revogação tácita, quando uma lei mais nova fala de uma lei mais antiga, fala do mesmo assunto de uma lei mais antiga. Então, nós temos uma lei de 1964 que falava de condomínios.
e temos o Código Civil de 2002, que também tratou de condomínios. Então, a legislação mais recente, ela revoga tacitamente a anterior, tá bom? Só para todo mundo entender por que eu estou falando disso. Então, muitas pessoas ainda, você vai ouvir discussão, você vai ver coisa em site aí, tem muito site voltado para o mercado de síndicos, com informação velha, informação antiga, você ainda vai ver muita coisa nesse sentido, de que há uma vinculação ainda à Lei 4.591 de 64. Isso não é verdade. Então, vocês, sindiferas, vocês sabem que isso não se aplica mais e vocês vão buscar a fonte da informação no Código Civil, tá certo? O pessoal está mandando aqui algumas questões no chat e a gente vai fazer uma pausa daqui a pouco. Eu vou responder todas as perguntas no chat, tá bom? Então, você pode ir mandando suas dúvidas aqui no chat e a gente vai também abrir aqui para os presentes, quem quiser se manifestar, quem quiser falar aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, e também quem quiser mandar pergunta aqui no chat, fique à vontade, tá bom? Então, no Código Civil, a gente vai ver lá, a partir do artigo 1347, quais são as competências do síndico. O que é que um síndico faz? Né? O que é que o síndico faz? O Código Civil, por curiosidade, ele não traz os requisitos para ser síndico ou síndica. Ele não traz assim, como, por exemplo, advogado, né? No meu caso, eu sou advogado. Para eu me tornar um advogado, eu preciso primeiro fazer um curso de direito, né? Ser aprovado no exame de ordem da OAB e fazer meu requerimento de inscrição na OAB. Aí eu me torno oficialmente um advogado. No caso do síndico, não há uma previsão na lei sobre quais seriam os requisitos técnicos, né, ou acadêmicos, ou coisa que o valham. E lembro aqui a todos que a profissão de síndico ela ainda não é regulamentada. Existe projeto de lei tramitando no Congresso nesse sentido. Depois eu mando lá no grupo do Sindiférias qual é o status atual desse projeto. Tem vários projetos, inclusive, tramitando sobre condomínios no Congresso. E a gente, então, não tem hoje uma exigência sobre requisitos acadêmicos para alguém se tornar síndico ou síndica. O que significa isso na prática, meus queridos? Não há, hoje, uma exigência de graduação universitária, de uma especialização, de uma pós-graduação. A priori, qualquer pessoa que seja capaz, né, ou seja, pessoa que está nas suas faculdades mentais maior de 18 anos, a priori poderia ser síndico ou síndica, exceto se houver alguma limitação específica na convenção daquele condomínio em particular que você pretende se candidatar ao cargo. Mas, via de regra, a lei não estabelece nenhum requisito objetivo desse tipo de qualificação profissional, de qualificação acadêmica, de faculdade, de algum curso, nada disso. Então, a priori, qualquer um pode ser síndico. O que significa isso para o mercado? Para o mercado de síndicos. A barreira de entrada é muito pequena. Vocês entendem isso? A barreira de entrada é muito pequena. Significa que é uma oportunidade para muitas pessoas. Né? Inclusive, me arrisco a dizer que é um dos segmentos mais fáceis para você iniciar a sua atividade profissional, porque a barreira de entrada é praticamente nenhuma, né? Em comparação com outros segmentos. Né? Até, por exemplo, eu vou fazer uma comparação totalmente esdrúxula aqui, tá? Manicure, por exemplo. Eu preciso conhecer, né, das técnicas de unha, de fazer o nail design, de fazer a unha de gel. Eu tenho que ter um curso técnico sobre isso, né? Eu tenho que fazer um trabalho de estudo mesmo, de prática, né, para poder aprender a fazer isso, né? O síndico não. O síndico ou a síndica não precisa. A priori não precisa fazer curso nenhum. Não recomendo, né? Não recomendo, mas a priori a lei não exige. Né? Hoje o tema da nossa live é justamente isso. Quais são os requisitos e responsabilidades para ser síndico ou síndico? Então, a gente está abordando aqui primeiro quais são os requisitos, né? A lei não exige nenhum. Simples assim. Talvez na sua convenção de condomínio, aí no seu prédio, no seu condomínio de casas, talvez na sua convenção exista algum outro requisito objetivo.
É preciso que você verifique aí na sua convenção. Algumas convenções trazem, por exemplo, que o síndico ou a síndica tem que ser condômino. E o que significa isso, meus prezados? Para quem está acompanhando a gente, para quem está chegando agora, para quem está ouvindo a primeira vez sobre isso. Condômino é sinônimo de proprietário, tá bom? Condômino é sinônimo de proprietário ou proprietária, ou seja, é dono do imóvel, né? Então, algumas convenções trazem essa limitação. Outras trazem assim, tem que ser condômino e tem que ser morador, porque às vezes a pessoa tem um imóvel naquele prédio, mas não mora lá. É muito comum, por exemplo, aqueles apartamentos menores, né, de um quarto, kitnet, é muito comum você ter apartamentos que são, perdão, que são comprados para aluguel. E aí, às vezes, o proprietário não mora naquele prédio, mas a convenção exige que o síndico seja residente, por exemplo. Então, essas limitações você vai encontrar na convenção. A lei não traz nenhum tipo de limitação com relação a isso, tá? Inclusive, o Código Civil, no seu artigo 1347, ele traz uma mensagem bem interessante. Ele fala assim, ó, a Assembleia escolherá um síndico, e aí, como a lei fala síndico, mas a gente, né, sempre que estiver falando aqui síndico, estou me referindo a síndica também, né? Síndica ou síndico, tanto faz. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Tem várias informações aqui nesse artigo 1347. Tem várias informações aqui. Primeira informação é que compete somente à Assembleia escolher um síndico ou a síndica, né? O órgão de decisão do condomínio é a Assembleia, ok? Já vi convenções de condomínio determinando de forma diferente. Eu já vi, por exemplo, edifícios que têm várias torres e cada torre tem um subsíndico e existe um síndico geral de todas as torres. Esse síndico geral é eleito pelos subsíndicos das torres individuais, né? Então, é um sistema mais complexo. Mas a regra geral, isso é minoria, né? Não é muito comum ver esse tipo de estrutura de administração. O normal é você ter um edifício ou várias torres no mesmo condomínio e você tem um síndico único, uma síndica única, né? Ali talvez tenha uma estrutura de subsíndico, conselho fiscal, conselho consultivo, mas geralmente a administração é só de apenas uma pessoa. Então, o Código Civil, o que ele está trazendo aqui de informações? A Assembleia é quem escolhe o síndico ou a síndica. Segunda informação que o Código Civil traz é poderá não ser condômino. O Código Civil, então, diz o seguinte, que a priori não é obrigado o síndico ou a síndica ser proprietário de um imóvel naquele condomínio. No entanto, quando se tem a convenção do condomínio dizendo coisa diferente, e aí eu já vou responder aqui, tem uma pergunta aqui no chat da nossa querida Tabata, ela perguntando aqui, o que vale mais, o Código Civil ou a Convenção e Regimento Interno? Esse é um exemplo onde a convenção do condomínio pode legislar sobre temas internos ao condomínio e de forma diferente ao que está previsto no Código Civil, tá certo? Então, respondendo aqui a você, o que vale mais depende, né? Porque a resposta não é tão simples assim. Em se tratando de normatização interna da forma de administração, responsabilidades, direitos e deveres de condôminos, sem dúvida a convenção e o regimento interno prevalecem sobre a legislação ordinária, a legislação comum, Código Civil. Então, nesse exemplo agora que a gente está falando, que é o Código Civil diz que o síndico poderá não ser condômino, ou seja, o Código Civil está dizendo que o síndico pode ser não proprietário, pode ser um terceiro que não mora ali. Aí, na sua convenção do condomínio, pode existir uma condição diferente, dizendo assim, no condomínio, para ser síndico, é obrigatório que seja condômino e que seja residente. Então, é uma disposição da convenção diferente da disposição da lei, e nesse caso prevalece o quê? A convenção do condomínio, tá bom? Então, viu, Tabata? Prevalece a convenção do condomínio nesse caso.
Tem um outro exemplo que eu gosto de dar sempre sobre essa dúvida que é muito comum, e eu já volto aqui para o nosso tema da live de hoje. Nosso assunto hoje não é convenção e regimento interno, a gente vai fazer uma live só sobre isso, mas a convenção e o regimento podem trazer limitações que são diferentes do Código Civil. Vou dar um outro exemplo. Na convenção do condomínio, pode haver uma, uma informação dizendo o seguinte, que o condomínio não é responsável por nenhum dano causado no interior do condomínio. Por exemplo, você estacionou seu carro na vaga de garagem, aí amanheceu no outro dia, o carro está com a porta arranhada. E aí é muito comum os moradores que têm esse tipo de problema atribuírem a culpa ao condomínio. Então, se a convenção diz que não há responsabilidade de danos causados a veículos de condôminos, mesmo que esse condômino ingresse com ação, se ele não provar que houve um ato doloso, por exemplo, se não tiver uma imagem de câmera mostrando o síndico ou um funcionário do condomínio passando a chave no carro dele, não vai haver responsabilização do condomínio. Então, é um outro exemplo de como a convenção pode sim estabelecer regras diferentes do Código Civil em determinadas situações, tá bom? A gente vai fazer uma live em breve falando só sobre convenção e regimento interno. E olha, eu vou te falar, assistam, porque é a melhor ferramenta que você tem como síndico ou síndico para gerir seu condomínio, né? Você tem que saber, na ponta da língua, a sua convenção e seu regimento para você gerir bem o seu condomínio, tá? Então, retomando aqui nosso tema, então, segunda informação que vem aqui, primeira é que a Assembleia é quem escolhe, segunda informação, síndico pode não ser condômino. A terceira informação é o prazo do mandato não pode ser superior a 2 anos. Ou seja, a sua convenção pode estipular diferente. Eu já vi convenção dizendo assim, que o prazo é de 1 ano e podendo se reeleger. Eu já vi convenção com prazo de 2 anos, permitida a reeleição. Então, as duas formas são possíveis. O que a lei não autoriza é você, por exemplo, criar uma regra que o prazo do mandato é de 3 anos, direto, né? Aí você já estaria violando aqui o Código Civil. Aí já vejo uma problemática, né? Porque a lei diz que o prazo não pode ser acima de 2 anos. E faz todo sentido, né? É importante haver uma oxigenação na gestão do condomínio e é importante também haver um rodízio aí entre moradores que fazem a gestão, especialmente porque a gente sabe por experiência de vida, de prática, né? Estamos aí há 14 anos atuando em condomínios, que quando a gente vê síndicos aí há 10 anos na administração do condomínio, a gente infelizmente começa a ver práticas não muito legais, né? Então, essa rotação, né? Cada 2, 4 anos, cada 1, 2 mandatos, você ter uma rotação ali na gestão é interessante para o condomínio, até para trazer também uma visão renovada, uma visão mais moderna, às vezes uma visão diferente, né? E eu acho que é saudável. Eu, particularmente, defendo que é saudável, embora não tenha nada contra também quem queira passar vários anos ali. Nós temos clientes hoje aqui no nosso escritório, eu posso citar aqui um cliente que ele é síndico há 12 anos no mesmo prédio, né? Ele mora lá e, enfim, ele é muito querido pelos seus condôminos e quando tem assembleia, já fui lá nas assembleias do condomínio dele, o pessoal já levanta e fala, ô, Vitor, aqui você já sabe que você é o síndico mesmo, ninguém quer trocar você, você vai continuar gerindo o condomínio, a gente está satisfeito com o seu trabalho. Então, existem exceções à regra, né? Mas o Código Civil, ele traz essa limitação de tempo, né? Ele traz ali a informação que o prazo do mandato não pode ser superior a 2 anos. E aí, na parte final do artigo 1347, veja que a gente está falando só de um artigo, já 4 requisitos, 4 informações importantes. No final do artigo 1347, ele fala o seguinte, que o prazo não pode ser superior a 2 anos e pode ser renovado, ou seja, pode ser reeleito, né? Então, ele finaliza aqui o artigo dizendo: o síndico vai ser escolhido pela Assembleia, o síndico pode não ser condômino, o prazo não pode ser superior a 2 anos e ele pode ser reeleito. Temos 4 informações aqui no artigo 1347, certo? Então, e é só isso que o Código Civil fala de requisitos.
ele não fala mais nada, né? A legislação ela é muito omissa em relação a isso. Não há nenhum outro requisito, nada, nem de cunho acadêmico, pessoal, de idade, nada, né? Então, a priori, como eu disse, né, agora há pouco, qualquer um pode ser síndico ou síndica. Ok? Alguma dúvida até agora? Estamos indo bem? Estão acompanhando bem? Pessoal que está aí ao vivo, estamos indo bem, caminhando? Podemos prosseguir? Muito bem. Tranquilo, né, Tabata? Então, tá bom, vamos nessa. Então, vamos lá. O que que o síndico faz? Quais são, quais são né, as prerrogativas e as responsabilidades do síndico ou da síndica na gestão de um condomínio? E eu gosto sempre de citar aqui o Código Civil, que ele traz os requisitos obrigatórios, né? Como eu disse, na sua convenção pode ser um pouco mais extensa o rol ali, a lista de prerrogativas, né? Pode ter cláusulas a mais ali na sua convenção. O Código Civil ele traz uma listinha, que eu considero assim, com a listinha mínima de coisas que realmente são competência exclusiva do síndico ou da síndica. Então, essas competências estão nessas prerrogativas, né, melhor dizendo, nas responsabilidades. Eu vou escrever aqui no nosso chat para o pessoal que está acompanhando aqui, né? As responsabilidades estão no artigo 1348 do Código Civil. Vamos lá. Inciso número 1. Compete ao síndico convocar as assembleias. Muito bem. A assembleia é o órgão soberano de decisão do condomínio e compete ao síndico ou à síndica de forma ordinária, ou seja, de forma originária, fazer essa convocação. Então, normalmente, quem faz a convocação de uma assembleia é o síndico ou a síndica. No entanto, se vocês sabem, né, vocês acompanham a gente, que existe também a possibilidade dos moradores convocarem, mas isso é uma exceção, né? Via de regra, 1/4 dos moradores dos condôminos pode fazer a convocação de assembleia, caso o síndico ou a síndica não faça a convocação, tá bom? Então, o inciso 1 diz o seguinte, que compete ao síndico convocar a assembleia. Então, para você convocar a assembleia, você vai observar lá na sua convenção, que essa informação não está aqui, a informação do prazo para convocação, né? Você tem que publicar um edital, que é um chamamento, né? É uma convocação, é um aviso para os moradores, olha, teremos uma assembleia, vai ser no dia tal, vai ser a partir de X horas e vai ser no salão de festas, né? Então, por exemplo, hoje é dia 18, vamos supor, fazer uma assembleia no dia 28, a partir das 19 horas, no salão de festas do bloco A. Vamos deliberar sobre os seguintes itens. Aí lá no edital você vai colocar os itens que você vai deliberar e vai submeter à Assembleia para decisão, certo? E você vai trazer todas as necessidades que estão previstas para serem inclusas no edital. Nós estamos falando aqui nas nossas lives de temas, são lives temáticas. Então, a gente vai fazer uma live só de Assembleia, a gente vai abordar a fundo essas questões dos editais, os temas que podem ser debatidos, quórum de decisão na Assembleia, que é uma coisa que é muito, né, pergunta-se muito sobre isso. Então, essas dúvidas que vocês todos têm, a gente vai falar nas nossas lives temáticas, né? Então, hoje é sobre síndico, requisitos e responsabilidades de um síndico ou síndica. A gente vai fazer uma live só sobre Assembleia, uma live só sobre a questão do regimento de conversão, uma live sobre orçamento. A gente vai ter live sobre todos os assuntos que vocês quiserem, e esses assuntos eles surgem lá no grupo do WhatsApp do Sindiférias. Então, faço o convite aqui novamente para quem não está ainda inscrito, se inscreve lá, pessoal que está aqui, que conhece síndico ou síndica, que não está no grupo, chama um amigo, chama um colega e coloca ele lá no grupo para a gente poder enriquecer o debate, tá bom? Inciso número 2 do artigo 1348 fala o seguinte, que compete ao síndico ou à síndica representar, essa parte que é muito importante, pessoal, chama a atenção aqui de vocês, que esse item é muito sensível. Compete ao síndico representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele
os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Aqui no inciso 2 do artigo 1348, a gente entende muito bem porque a gente explica que o síndico, a síndica, eles são mandatários cumprindo um mandato em interesse dos coproprietários, que são os condôminos. Você talvez vai encontrar em alguns momentos a gente falando de condôminos como coproprietário, é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, aqui no inciso 2, ele deixa bem claro que compete ao síndico ou à síndica representar quem? O condomínio. Ativa e passivamente, ou seja, praticando atos de forma ativa, ou seja, tomando a iniciativa de praticar algum ato, ou respondendo a alguma provocação que chegou para a administração. Por exemplo, o condomínio recebeu um mandado de citação judicial. O condomínio recebeu uma notificação extrajudicial de um morador. O condomínio recebeu uma reclamação no livro de ocorrências. O condomínio recebeu uma solicitação da autoridade policial para o fornecimento de imagens de CFTV para uma investigação criminal. O condomínio recebeu um auto de infração da prefeitura por causa daquela obra no muro que está irregular. O condomínio recebeu uma visita do Corpo de Bombeiros e foi lavrado um auto de irregularidade em relação ao sistema de combate a incêndio. Percebam que existe uma enorme gama de situações onde o condomínio vai ser provocado de forma passiva, ou seja, para responder a alguma demanda, como também precisa atuar de forma tendo a iniciativa de provocar uma situação qualquer. Por exemplo, o síndico vai fazer a notificação daquele morador que descumpriu a norma interna. O síndico vai aplicar uma penalidade prevista na convenção. O síndico vai ajuizar uma ação de cobrança. O síndico ou a síndica vai ajuizar uma ação para desfazimento daquela obra irregular na cobertura que o vizinho lá fez um puxadinho. O síndico ou a síndica vai promover uma notificação administrativa para o órgão público com relação a uma solicitação para coleta de lixo. O síndico ou a síndica vai promover um requerimento junto à sua prefeitura para melhoria da via pública em frente ao condomínio, para que o Detran instale uma faixa de pedestre na frente do seu condomínio. Então, são exemplos de várias demandas que o síndico ou a síndica atua de forma ativa. Ou seja, o condomínio tem a iniciativa de provocar, seja um terceiro, seja a administração pública, para que faça algo. Então, o artigo 1348, inciso 2, nos ensina que compete ao síndico ou à síndica representar ativa e passivamente o condomínio. Tá certo? Muito importante que vocês entendam que essa é uma prerrogativa exclusiva do síndico ou da síndica. Você não pode terceirizar isso para ninguém, tá bom? Não é o Conselho Fiscal que faz isso, não é o morador do 401 que faz isso. Você sabe que tem um meme aí rodando da moradora do 401, né? Toda vez que tem alguma treta de condomínio, estão sempre falando, fulana do 401. Então virou um meme aí na internet. Quem não viu, já já você vai ver no seu Instagram alguma piadinha sobre a moradora do 401. Então, o inciso 2 ensina isso, que compete ao síndico e à síndica praticar esses atos de forma própria, ou seja, com iniciativa própria da administração do condomínio, ou em resposta a uma provocação externa. Tudo bem até agora? Estamos acompanhando bem? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? E o Código Civil fala em juízo e fora dele, né? Apenas para confirmar o que eu acabei de dizer. Então, essa prerrogativa já está prevista. O que significa isso na prática? O síndico, a síndica, pode promover ações judiciais sem consultar ninguém. Vocês sabiam disso? Muitos síndicos ou síndicas têm dúvidas. Eu tenho que chamar uma assembleia,
Eu tenho que convocar uma assembleia para poder pegar autorização para processar alguém? A priori, não. Mas nós recomendamos que você faça sim uma assembleia. É recomendável que você faça uma assembleia, não para esses casos do dia a dia, esses casos corriqueiros do dia a dia, ação de cobrança, de execução, isso aí é um ato corriqueiro do dia a dia que não demanda uma consulta à Assembleia. Veja bem, a Assembleia é o órgão soberano. Então, você vai levar um assunto para a Assembleia, você tem que ter um assunto mais grave, né? Um assunto mais importante e um assunto que, via de regra, interfere ou tem algum tipo de impacto econômico ou tem algum tipo de impacto na utilização do condomínio. Eu enxergo assim que hoje o que faz a gente fazer um filtro se aquele assunto deveria ir para uma assembleia ou não eu uso dois filtros. Primeiro filtro, vai impactar no orçamento? Vai causar despesa? Vai causar um gasto maior? Vai, então leva para a assembleia. Segundo filtro que eu uso, vai interferir na utilização do condomínio? Eu vou ter que fechar a sauna por causa disso, eu vou ter que interditar a área de lazer, eu vou ocupar uma área hoje comum com um container durante um tempo, chama assembleia para poder decidir. Então, passou por esse filtro, não precisa, não vai afetar o orçamento, não vai atrapalhar a área comum, faz sozinho, não precisa consultar a assembleia para fazer a ação, tá bom? Nós recomendamos fortemente você convocar assembleias para decidir sobre ações judiciais, quando isso se tratar, por exemplo, eu vou falar um exemplo que é muito comum, pelo menos aqui no DF, é muito comum, ações contra construtoras, por conta de vícios construtivos. E por que a gente recomenda que se faça a assembleia? Via de regra, essas ações têm um custo de preparação elevado. Para se propor uma ação de vício, teremos uma live, já vou avisando aqui, teremos uma live sobre essa questão de vícios construtivos, tá bom? Vamos fazer uma live só sobre isso, inclusive vou chamar aqui de novo a Poliana, nossa colaboradora, que é engenheira civil e é perita judicial aqui no DF. Nós vamos trazer ela para falar um dia só sobre essa questão de vício construtivo. Fizemos uma live semana passada sobre manutenção predial, e a gente falou um pouco sobre vício construtivo, mas vamos fazer uma live só sobre esse problema de ação judicial contra a construtora, que isso é uma demanda que merece uma live só para falar disso, tá? Então, a ação preparatória para um processo judicial de vício construtivo, ela é uma ação que ela custa dinheiro para você preparar o processo, tá? Por quê? Você precisa fazer laudos técnicos de engenharia, que são contratados, né, de empresas especializadas, para o laudo indicar especificamente quais são os vícios. Você vai precisar contratar, se você não tiver assessoria jurídica, uma banca de advogados especializado nesse segmento de direito condominial. Para quem tem assessoria jurídica, esse tipo de serviço já está incluso no pacote, você não paga mais por isso. E é por esse motivo que a gente sempre incentiva que você tenha uma assessoria permanente, você não fica gastando dinheiro toda hora contratando advogado para resolver problema A, B ou C, já está tudo no pacote de assessoria. Então, você tem que contratar empresa de engenharia, assessoria jurídica, você tem que contratar um assistente técnico, porque no processo judicial vai ser feita uma perícia, e aí lá vai precisar de um assistente técnico do condomínio, isso é pago. E você tem a custas para distribuir o processo, dependendo do estado da federação, pode chegar a um valor assim absurdo. Eu já distribuí ação em São Paulo, por exemplo, que as custas iniciais eram de R$ 17.000, só para distribuir o processo. Então, e existe também o risco referente à perda da ação, né? Você propõe uma ação e você perdeu a ação. Isso tem uma consequência econômica também para o condomínio. O condomínio pode ser condenado em honorários de sucumbência e esse valor vai ser pago pelos moradores. Então, percebam a gravidade de um assunto desse tipo, que certamente deveria ser levado à Assembleia. Embora, reitero, e aqui eu estou aqui para ensinar vocês como é que vocês vão ser os melhores síndicos dos seus condomínios, eu aqui alerto que não é uma obrigação, não existe essa obrigação. Você, a priori, você pode propor ação, sem consultar ninguém. Não recomendo que você faça isso em se tratando dessas ações mais complexas. Dei o exemplo aqui do vício construtivo, que é
na minha opinião, é a ação mais complicada de condomínio, é condomínio regularizado, tá, gente? Existem aquelas outras ações que de condomínios irregulares, está discutindo se a terra é pública ou não, aí é outra conversa, mas estou partindo do princípio que o seu condomínio é um condomínio regular. Então, esse tipo de ação, uma ação de vício construtivo, via de regra, é uma ação que ela é mais chatinha, assim, para você preparar. Então, ela tem um custo de início, você gasta dinheiro só para preparar o terreno para começar a briga no processo. Então, por esse motivo, a gente recomenda que você faça sempre a sua assembleia e solicite a autorização dos moradores para isso, tá bom? Continuando aqui, então, finalizando o artigo 1340, inciso 2, ele diz o seguinte, né, que vai representar ativo e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. A gente aprende no direito que não tem nada à toa na lei. Não tem nada à toa na lei. Se aqui na legislação está dizendo que os atos que são os atos necessários à defesa dos interesses comuns, não é não é nos interesses da vizinha do 401 que fica perturbando você aí, tá certo? Quando você fala de interesse comum, você fala primeiro em defender o patrimônio dos proprietários, defender o valor daquele imóvel, defender a valorização do patrimônio que é de todos, defender os interesses de todos aqueles condôminos que entregaram a você, síndico ou síndico, o poder de representá-los ativa e passivamente em juízo ou fora dele. Percebam que é muita responsabilidade, pessoal. Muita responsabilidade, tá certo? Então, vejam que ser síndico ou síndico envolve você cuidar e você atender interesses comuns de dezenas de pessoas que estão morando aí no seu condomínio. Então, já adianto aqui que, embora a lei não traga esse requisito, eu defendo muito, eu falo muito sobre isso nos meus canais, quando eu faço meus posts no Instagram, quando eu faço meus stories, eu sempre falo muito sobre isso. Vocês são síndicos, vocês precisam desenvolver a habilidade de lidar com pessoas, certo? Se você não sabe lidar com pessoas, reveja, estude, analise, porque talvez você não tenha perfil para ser síndico ou síndico. Eu diria que a qualidade mais importante hoje, para alguém que quer ser síndico ou síndico, é saber lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e saber entender a dor do próximo para, a partir daí, traçar uma solução para o problema, certo? Sem dúvida, essa é uma característica muito importante para todos vocês que querem ser excelentes síndicos, tá bom? Então, o inciso 2 te dá assim um norte bem extenso de tudo aquilo que você precisa praticar enquanto síndico, né? Continuando aqui, vamos para o inciso 3, que tem informação importante. É obrigação do síndico dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de um procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. O que o Código Civil está dizendo aqui, pessoal? Quando você receber lá no seu condomínio um oficial de justiça, um mandado de citação, você receber um auto de infração do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, você receber uma notificação extrajudicial do banco, sei lá, o que quer que seja, você é obrigado a informar para os moradores, né? O Código Civil, inclusive, ele diz que você deve dar conhecimento à Assembleia, ou seja, pela visão do Código Civil, você deveria, no contexto de uma reunião de condomínio, incluir um item lá na sua Assembleia dizendo o seguinte: comunicado aos moradores sobre o recebimento de um mandado de citação de ação judicial, por exemplo, né? Deveria ter esse item lá. Eu entendo que você não precisa esperar uma assembleia para fazer isso. Você pode, a qualquer momento, informar os moradores.
você pode enviar no seu sistema de comunicação interno, se você tiver. Hoje é muito comum os condomínios terem aqueles aplicativos de comunicação interna, ou o grupo de WhatsApp oficial do condomínio, ou o livro ou aquele painel, aqueles condomínios menores, você tem aquele painel, aquele quadro de avisos que fica ali na área comum, ou você tem também dentro dos elevadores, você tem aquele quadro de avisos nos elevadores. Você pode usar qualquer ferramenta que você tiver hoje de comunicação para dar publicidade a essa informação. A gente tem sempre que lembrar que o Código Civil vigente ele tem mais de 20 anos, então nós não tínhamos nem internet. A internet estava começando aqui, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, a visão aqui é uma visão mais antiga. E ele sempre vai fazer menção aqui a esperar acontecer uma assembleia para poder informar aos moradores. Então, estou te dizendo, né, meu caro telespectador, meu caro Sindifera, que você não precisa esperar chegar a uma assembleia para fazer a comunicação aos moradores de que o condomínio foi envolvido num processo judicial ou que o condomínio recebeu um auto de infração do Corpo de Bombeiros ou da Prefeitura, tá bom? É um dever, ou seja, não é uma opção você escolher não comunicar, é obrigação sua, como síndico ou síndico, você fazer o comunicado a, a, aos seus condôminos ali, tá bom? Eu vou diminuir um pouco a luz aqui, está incomodando um pouco meus olhos. Muito bem. Vamos em seguida aqui, para quem está chegando agora, estamos aqui analisando e estudando aqui juntos o artigo 1348 do Código Civil, que traz as atribuições e responsabilidades do síndico ou da síndica, tá bom, pessoal? Então, quem quiser acompanhar de casa aí, vai no Google, bota lá Código Civil e corre lá no artigo 1348 que você consegue acompanhar com a gente, tá bom? No passo seguinte, nós temos uma informação muito legal e que gera muita dúvida também. Inciso 4 diz o seguinte: compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações de assembleia. Presta atenção, pessoal, para aí tudo que você está fazendo, presta atenção aqui. Compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. O que o Código Civil está trazendo para a gente aqui de informações? Sabe aquele ditado casa de ferreiro, espeto de pau? O síndico não pode fazer isso. Já vi casos assim que chegam a ser engraçados. Do próprio síndico não cumprir a convenção do condomínio, mas vai lá e promove a notificação do vizinho que estava fumando na churrasqueira, por exemplo. E o próprio síndico vai lá e fuma também. Então, cabe ao síndico ou à síndica dar o exemplo, né? Você como mandante, você como mandatário, como recebedor dos poderes do condomínio, que é o mandante, que te entregou esse poder de representação da massa de proprietários, dos coproprietários, dos condôminos, você tem que dar o exemplo, né? O síndico ou a síndica tem que ser aquele morador exemplar, né, pessoal? Isso aí é uma questão até parece que é um pouco parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Estamos hoje num momento da sociedade que as coisas óbvias não são observadas, né? Parece óbvio, mas não é. Cabe ao síndico ou à síndica cumprir a norma interna e fazer cumprir. Ou seja, o que significa isso na prática, Eric? Não dá para você passar a mão na cabeça do teu vizinho de porta. Né? Você tem teu vizinho, toma cerveja com você na churrasqueira, final de semana, bate um papo, joga bola. Né? As mulheres aí que tem a vizinha, que é amiga, que vai no manicure juntos, frequenta o mesmo salão, que vai no mercado, bate papo. Os filhos brincam juntos ali, uma frequenta a casa da outra. Aí, de repente, você se tornou síndica e a sua amiga querida violou a norma interna. E aí, o que você vai fazer? Você tem que fazer cumprir a norma interna. Você tem que ir lá e aplicar a advertência, a penalidade. É obrigatório, não é uma opção para a síndica ou síndico passar a mão na cabeça. E isso pega muito mal, pessoal. Eu vou te falar aqui. Uma questão que dá muito problema em condomínio é o seguinte: é o síndico ou a síndica
dar tratamento diferenciado para morador. E lembre-se que eu falei agora há pouco que vocês precisam desenvolver uma habilidade de lidar com pessoas. Não falei sobre isso agora? É preciso saber lidar com pessoas. Então, nesse contexto, se você precisa saber lidar com pessoas, você precisa aprender a separar o seu papel enquanto síndico ou síndica do seu papel enquanto vizinho, né? Ali que brinca junto, que está junto, conversando. Você não pode cair nessa armadilha de dar um tratamento especial para o seu vizinho, que é seu amigo querido. Você vai criar um problema enorme na sua gestão, inclusive, do ponto de vista do direito, pode até criar um precedente para fazer a sua destituição do cargo por violação da norma interna, tá bom? Então, pode ter consequências graves aí. É obrigatório para o síndico ou a síndica, então, observar a lei interna. Quando eu falo lei interna, às vezes eu uso uns termos assim que não são muito comuns, mas quando eu falo lei interna, norma interna, né, estou me referindo à convenção e o regimento interno, tá bom? Então, você tem que fazer cumprir, você tem que cumprir, primeiro, você tem que ser o exemplo, você tem que ser um morador exemplar, e você tem que cumprir a lei e fazer cumprir a lei. Mesmo contra quando você estiver diante do seu vizinho, do seu amigo. E isso vai acontecer, tá? Já te aviso, já te alerto que isso vai acontecer em algum momento. Você precisa ter maturidade e agir de uma forma muito profissional. E aqui, nosso grupo Sindiferas tem justamente essa pegada de trazer um perfil de gestores profissionais, tá? Que vão aplicar a legislação como ela deve ser aplicada, tá bom? Ah, Eric, mas você não tem empatia. Essa conversa da empatia virou desculpa para fazer qualquer coisa errada. Vocês já perceberam isso? Ah, mas você tem que ter empatia, que a moça do 401 tem um cachorro, e o cachorro faz xixi na área comum, e ela não limpou, tem que ter empatia com a moça. Olha, não é bem assim, tá certo? Esse discurso de empatia, ele não é justificável, ele não se sustenta, certo? Na verdade, a gente tem que parar de transferir as nossas responsabilidades para os outros, né? Todos nós, enquanto moradores, enquanto coabitantes, né, numa habitação coletiva, onde temos dezenas de pessoas vivendo umas sobre as outras ou uma ao lado das outras, nós temos ali às vezes centenas, até milhares de pessoas, né? Temos condomínios aí com milhares de habitantes, verdadeiras mini cidades. Não dá para ficar nessa conversa de empatia, bom senso. Não existe, pessoal, isso aí. Vocês, como gestores, vocês têm que aplicar a regra. Porque aplicando a regra, primeira coisa, você está cumprindo com seu papel enquanto gestor do condomínio. Primeira coisa, é seu papel, é sua obrigação legal. Então, você está fazendo o que a lei espera que você faça, ok? Segunda coisa, você está demonstrando para os seus moradores que você é alguém que atua de forma profissional. Isso é importante para a sua gestão. Que os seus moradores entendam que você, além de ter sido eleito, você demonstra condições de postura e de ações efetivas que você pratica que demonstram que você tem condições de exercer aquele cargo, de estar na posição de mandatário dos poderes que o condomínio te deu, né? Terceira questão importante, você não cria um precedente de tratamento especial para os amigos, né? Tem um livro, né, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Príncipe, né, de Maquiavel. É um livro muito bacana, viu? Eu, inclusive, estou pretendendo fazer uma análise do livro O Príncipe aplicado a condomínios. Tem tudo a ver com condomínios, aquele livro. Então, numa passagem desse livro, Maquiavel, e é um livro destinado, para quem não conhece, para quem nunca leu, esse livro ele é destinado, Maquiavel ele é um tutor, ele é como se fosse um conselheiro de governantes. Então, nesse livro, ele ensina como um príncipe vai governar aquele estado, aquele país. Então, o livro tem essa pegada, né? De trazer ali ensinamentos para como que um governante governa o seu país. E a gente pode facilmente fazer um paralelo com o condomínio.
Tem uma passagem no livro que é muito curiosa, e que ele fala assim: aos amigos, para os amigos tudo, para os demais aplica-se a lei, que é uma visão, no contexto do livro, né, de um Estado absolutista, onde o rei manda em tudo, que não podemos aplicar essa regra na nossa vida de mundo ocidental, de regras de um Estado democrático de direito. Nós temos direitos e deveres previstos para todos de forma igualitária. Então, a gente não pode aplicar essa regra, a gente não pode tratar os amigos de uma forma e o resto do condomínio de outra forma. Infelizmente, já havia acontecer. Eu tenho cliente hoje. Deixa eu ver se ele está aqui na live. Ele não está aqui hoje. A cliente não está aqui hoje, mas eu tenho cliente que, infelizmente, adota a postura de escolher quem vai ser notificado. Não faça isso no seu condomínio. Tá? Isso não é legal. Isso não é legal nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista de como conduta profissional, e nem do ponto de vista de uma conduta humana, né? Onde você dá um tratamento diferenciado, você acaba fazendo uma discriminação de quem deveria ser penalizado ou não por causa de uma conduta. Então, não faça isso, tá? Aplique a regra de forma igual para todo mundo, ok? Então, cumprir e fazer cumprir a convenção e regimento interno é um dever do síndico ou da síndica, tá bom? E cumprir as determinações da Assembleia. Muitas pessoas esquecem que as assembleias elas têm caráter decisório e a Assembleia é a última instância do condomínio. A Assembleia é como se fosse o Supremo, é o STF do condomínio, é a Assembleia. Então, tem decisões na Assembleia que elas se tornam normas internas, tá certo? Por isso, é preciso sempre ter o acervo, você tem que cuidar no seu condomínio de ter um arquivo só com as decisões de Assembleia, de preferência você organizar essas assembleias por ordem temática, e você ter ali facilmente consulta as decisões de Assembleia que foram tomadas, que são normas que elas complementam o que está disposto na convenção e no regimento interno, tá bom? Compete a você, síndico ou síndica, fazer cumprir, então, as decisões de Assembleia, tá certo? Muito importante não esquecer disso, eu vejo direto, principalmente quando muda de síndico, aí a síndica mudou, não faz aquela passagem de bastão, sabe? Não faz aquela troca civilizada que a gente espera, que a pessoa vem e explica para o que está chegando, olha, é assim que funciona, tem aqui essas decisões, tem aqui essas pendências. Infelizmente, muitos condomínios passam por uma troca de gestão, às vezes litigiosa, né, que sai o síndico sem dar explicação para ninguém, aí entra o novo síndico sem saber de nada, ou às vezes um síndico que chegou há pouco tempo no prédio, não tem um histórico de 5 anos, né? Aí, há 5 anos atrás, houve uma assembleia que decidiu alguma coisa, e aquela norma ficou esquecida. Compete a você, síndico ou síndica, fazer cumprir a decisão daquela assembleia, tá bom? Muito bem. Estamos indo bem até agora? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, botem aqui no chat. A gente vai parar daqui a pouquinho. Estamos aí com 1 hora de live. Daqui a pouquinho a gente para responder as perguntas aqui no chat, tá bom? Uma outra questão muito importante, no item 5 do artigo 1348, é diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação do serviço que interessem aos possuidores. Veja que a Código Civil, como ele é mais de 20 anos, ele traz uns termos estranhos para os nossos ouvidos, né? Quando ele fala aqui de possuidores, ele está falando dos condôminos, tá bom? Então ele fala aqui, ó, compete ao síndico, à síndica, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. O que é que o Código está dizendo, pessoal? Compete a você, síndico ou síndica, fazer a manutenção do seu prédio, fazer a manutenção do seu condomínio. E ele fala, e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos condôminos, ou seja, contratar os serviços necessários. Então, se você o condomínio tem piscina, você tem que conservar a piscina, não tem? Tem que contratar o piscineiro. Você tem jardim, você tem área de jardim, você tem que ter uma empresa de jardinagem que faz ali o cuidado. Você tem uma área grande de condomínio, você precisa de agente de portaria, você precisa de um vigilante, você precisa de um pessoal de limpeza que faça ali a limpeza diária das áreas comuns, dos halls, dos elevadores. É muito comum o elevador ficar sujo, né? Às vezes sobe com a compra ali, aí o vizinho deixou cair um objeto no chão, quebrou uma garrafa, quebrou um vidro, às vezes a criança desce para brincar,
criança vai, deixa uma balinha, uma geleia cair no chão, um negócio, um lanche, né? É normal, né? Criança sempre deixa cair alguma coisa. Às vezes o morador está com o cachorro faz um xixi no elevador. Então você tem demandas de manutenção, de limpeza e conservação do condomínio, né? E aqui nessa parte aqui ele está falando tanto a parte de limpeza e conservação, como também, e eu entendo aqui conservação no sentido amplo de manutenção preventiva, tá bom? Fizemos a live de manutenção preventiva. Para quem perdeu, a gente vai subir no nosso canal do YouTube e a gente avisa lá no grupo de Cintiveros. A gente fez a live específica sobre manutenção preventiva em condomínios, onde a gente trouxe todas as informações necessárias para você, síndico ou síndica, criar o seu programa, o seu caderno de manutenção preventiva e colocar no seu orçamento anual as rubricas necessárias para você fazer a sua manutenção preventiva anualmente, tá bom? E, em seguida, temos a informação fundamental, que é uma prerrogativa do síndico, tá bom? E preste atenção nesse item, que aqui tem muito pano para manga. Compete ao síndico, item número 6, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Elaborar o orçamento, pessoal. Se tem uma coisa importante que cabe ao condomínio, que cabe ao síndico, perdão, síndico a síndica, é fazer o orçamento. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Por quê? Primeiro, ou não se preocuparam em estudar sobre isso, ou terceirizaram isso para empresas de contabilidade. Não acho que é um pecado mortal, assim, vamos dizer, você terceirizar para a empresa de contabilidade, mas sem dúvida é um pecado mortal você não interferir na confecção desse orçamento e colocar ali a sua pitada e a sua visão como gestor das rubricas que são necessárias e analisando, inclusive, o histórico passado do condomínio, né, de despesas para cada tipo de rubrica e criar um orçamento dentro da realidade. Condomínio, condomínio é um rateio de despesas. Condomínio não é uma empresa, não é um business que gera lucro, que tem margem de lucro. Condomínio não tem margem de manobra. Condomínio, via de regra, é você apura tudo que você gasta, divide pelos moradores. O que vai sobrar ali vai ser o quê? Fundo de reserva, geralmente 5%, e eventualmente alguma outra rubrica que o síndico conseguiu economizar, que estava prevista ali, mas ele acabou não gastando. Então, a margem de manobra é muito pequena. O condomínio não tem margem de manobra, certo? Então, o orçamento ele tem que ser bem feito, porque ele não pode ser superestimado. O que é um orçamento superestimado? É aquele síndico ou síndico que tem preguiça de fazer conta e bota os números tudo para cima. Ele não faz o estudo do passado. Quando você quer fazer um orçamento para o futuro, você tem que olhar para trás, gente. Regra básica, tá? Para quem não sabe como é que faz orçamento. Ah, Érica, eu não tenho a menor ideia como é que faz orçamento. Pega teu orçamento do ano passado, do ano retrasado, pega teu orçamento dos últimos 3 anos, pega uma planilha Excel, coloca o orçamento dos últimos 3 anos, rubrica por rubrica e faz uma comparação de todos os gastos em cada rubrica, em cada item de despesa. Despesas comuns, despesas fixas, né? Manutenção, contratação de contabilidade, assessoria jurídica, manutenção da piscina, jardineiro, luz, água, manutenção do portão eletrônico, né? E essas despesas que são corriqueiras. E aí você vai fazer uma comparação dos últimos 3 anos, você consegue, então, projetar para o ano seguinte uma média factível. Lembrando sempre que você deve incluir aí os ajustes anuais que vão ocorrer, né? Vai ter, todo ano aumenta a tarifa pública de água, luz. O ideal é que você recupere no mínimo o valor da inflação. Minha recomendação é que você atualize o valor de compra, né? O poder de compra do orçamento, ele tem que ser, pelo menos, você recuperar o que foi perdido, o que foi corroído pela inflação anual, né? No mínimo. Cada estado tem a sua realidade. Vocês aí que têm em outros estados, você tem outras realidades. Por exemplo, é, você está aqui no DF, você tem uma questão, para quem tem mão de obra terceirizada, todo início de ano existe um reajuste da categoria profissional e há o reajuste salarial desses funcionários. E esse reajuste salarial tem que ser absorvido pelo condomínio. Então, o contrato de mão de obra, ele sobe todo ano, assim, obrigatório.
Contrato da contabilidade, todo ano sobe. A conta de água, de luz, todo ano sobe o valor da tarifa. Via de regra, o que não sobe, o que não aumenta é o contrato de advogado, viu? Geralmente a gente não reajusta ou demora para reajustar os contratos de assessoria jurídica, né? É só uma brincadeira aqui para se contrair, mas é importante você ter essa visão de olhar para o passado e fazer uma previsão para o futuro, mas de forma técnica, de forma organizada. Nós teremos lives só de orçamento, tá, gente? Não se preocupe, a gente vai aprofundar em todos esses assuntos, a gente vai a fundo, a gente vai lá no osso. Em todos esses temas que a gente vai falando aqui, a gente vai lá no osso, a gente vai aprofundar nas nossas lives temáticas. Por isso que é importante você estar no grupo do WhatsApp, você está acompanhando no Instagram, porque a gente vai distribuir conteúdo aqui de qualidade para vocês, coisa profunda que você não vai ver em lugar nenhum por aí, tá bom? Então, faça o seu orçamento e cuide para que seu orçamento seja bem feito, tá certo? Por quê? Isso tem consequência prática no bolso do morador. Orçamento bem feito, taxa de condomínio justa. Orçamento mal feito, para mais ou para menos, você vai ter problemas. Seja de onerar excessivamente o condomínio e, eventualmente, ter um aumento da taxa de inadimplência por causa disso, seja por cobrar menos do que você deveria cobrar e ter problema de fluxo de caixa, problema de falta de dinheiro para pagar as contas. Ok? Vi um caso aqui em Brasília, assim, absurdo, que a síndica chegou no condomínio, marinheira de primeira viagem, coitada, viu a taxa de condomínio, essa taxa de condomínio está muito alta, deu um desconto de 40% no valor da taxa de condomínio para o ano seguinte. Não durou 4 meses, o condomínio foi à falência, quebrou o condomínio, não tinha dinheiro mais. Tá? Por completa falta de capacidade técnica dessa pessoa em fazer a gestão do condomínio. Então, não cai nessa armadilha. O jeito mais simples de você fazer um orçamento, pessoal, sem querer entrar no tempo, que o assunto da live hoje não é orçamento, o jeito mais simples, pessoal, pega os 3 últimos anos, planilha Excel, os 3 últimos anos, linha a linha dos itens de despesa, você vai fazer a média dos últimos 3 anos e vai aplicar um percentual de ajuste baseado na inflação projetada dos últimos 12 meses. É uma receitinha de bolo que vai te garantir um orçamento muito próximo daquilo que será a realidade. Tá bom? Fica a dica de ouro para você se indifer aí como é que faz um orçamento de forma técnica. Ok? Vamos em frente. Item número 7 das atribuições do síndico ou da síndica. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas. Ou seja, olha que interessante aqui. Não é uma faculdade, ou seja, não é uma opção do síndico ou da síndica não cobrar. É obrigatório, você tem que cobrar, tá certo? Você tem que cobrar a taxa de condomínio de todo mundo. Quando que eu tenho que cobrar, Eric? No dia seguinte ao vencimento, você já pode cobrar. O vencimento é dia 15. No dia 16 não está pago, você já pode mandar o lembrete para o devedor, que ele tá atrasado. Ok? E por que você tem que fazer isso? Como eu expliquei antes, o condomínio não tem margem de manobra, não tem gordura no orçamento sobrando para poder suportar a inadimplência de moradores. Então, você, síndico ou síndico, você é um gestor competente, você é um sindifera, você está sendo aqui treinado, capacitado aqui no nosso canal para você ser o melhor síndico da sua região. Você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai fazer um orçamento direito. Você vai ter uma taxa de condomínio real e aí você vai ter uma programação de pagamentos também ordenada. Você vai consultar seus moradores de qual é a melhor data de vencimento para todo mundo. E você vai estipular uma data de vencimento que seja boa para os moradores. E em seguida, você vai renegociar todos os seus contratos, todas as suas despesas e vai colocar das datas de vencimento para depois do dia que você arrecada o dinheiro. Isso é muito simples, né? Parece muito óbvio, não é? Mas acreditem, muitos síndicos não sabem nem fazer isso. Você apenas fazendo o ajuste das datas de pagamento e o ajuste da data de cobrança da taxa de condomínio, você organiza o seu fluxo de caixa, tá bom? E você diminui a inadimplência. Então, compete a você cobrar, não é opção sua, é obrigatório. E lembrando, tá? Prazo prescricional, ou seja, o prazo que você tem direito de cobrar é de até 5 anos
Contados de quanto? Da data de vencimento da taxa de condomínio. A gente acabou de fechar um contrato com o condomínio de Goiânia. Sim, nós atendemos outros estados. Nós estamos no DF, mas nós atendemos outros estados também. Acabamos de contratar, sexta-feira agora, fechamos um contrato com um condomínio em Goiânia. E acreditem se quiser, tem taxa de condomínio não cobrada desde 2017, nesse condomínio. Síndico anterior simplesmente não cobrou as taxas de condomínio e prescreveu mais de 30 mil reais de receita, foi jogada no lixo porque não foi cobrado. Olha o prejuízo. Lembrando que o síndico, a síndica que faz isso, responde pessoalmente com seu patrimônio pessoal, ok? Porque o ônus da responsabilidade de ser síndico é justamente essa. Você tem uma série de atribuições legais, que a gente está aqui detalhando, a gente tá indo aqui no detalhe, item a item, do artigo 1348 do Código Civil. A gente está indo um a um, no detalhe de cada item, para você entender bem direitinho quais são as suas responsabilidades. Toda vez que você descumprir algum desses itens, meu caro síndico ou síndica, você vai responder com seu patrimônio pessoal, tá bom? Então, não deixe de cobrar os seus moradores e também é obrigação sua aplicar as multas previstas na convenção. E além de aplicar as multas, você tem que incluir essas multas lá na taxa de condomínio para ele poder cobrar os seus moradores, tá? Eu já vi acontecer do síndico aplicar a penalidade e esquecer de cobrar a multa, e não adiantou nada, né? Acabou que não reverteu, tá? Então, eu vou dar uma pausinha aqui de 5 minutinhos e vou responder aqui algumas perguntas do nosso chat, tá bom? Temos algumas perguntas aqui. Primeira pergunta aqui da Tabata. Tabata perguntou o seguinte: e quando não fazem esse planejamento e contratam funcionários à revelia? Tudo que é feito sem planejamento dá errado, né? Se a contratação foi mal feita, isso pode gerar um ônus para o condomínio e isso pode gerar um questionamento da administração do síndico e da síndica, né? Isso está no contexto, quando a gente fala lá de destituição de síndico, quais são os requisitos? Um deles é a má gestão do condomínio. O que é um item de má gestão? Fazer uma contratação dessa sem planejamento. É um exemplo clássico. Vou dar um exemplo que vocês vão morrer de rir, caso real, que eu vi hoje. Eu tive uma reunião hoje, de manhã, com um condomínio. Presta atenção, tá? Condomínio de 4 unidades. É um condomínio de casas de alto nível, de alto padrão, um condomínio de altíssimo luxo, de casas de milhões, só que é um condomínio que ele é grande em extensão, mas ele é pequeno em quantidade, só tem 4. Só tem 4. 4 unidades. Aí o síndico contratou um monte de serviço extra que não cabe no orçamento. Não tem dinheiro para pagar. A arrecadação é muito pequena. Então, é um exemplo clássico aí de falta de planejamento. Então, é um erro de administração passível de responsabilização, inclusive de destituição do síndico. Um motivo que autoriza você destituir o síndico. Tá bom? Continuando aqui, a Suzy perguntou: eu tenho uma dúvida. Se o síndico não é funcionário do condomínio, o síndico nunca, em nenhuma situação, o síndico é funcionário do condomínio, tá bom, Suzy? Não existe, não faça essa confusão. É muito comum, mas o síndico não é funcionário, nunca foi e nunca será funcionário do condomínio. Como fica a prestação de contas do salário dele? O síndico não tem salário também. Infelizmente, é uma confusão muito comum. O síndico não recebe salário, o síndico não é empregado, o síndico não está regido pela CLT e o síndico não tem essa natureza de empregado. A prestação de contas, ela tem que trazer o seguinte: quando o síndico é eleito, ele recebe uma remuneração que, geralmente, nas convenções, a lei é omissa com relação a isso. Essa informação vai estar na sua convenção. A convenção diz que, via de regra, tá? Essa é a regra geral, a maioria das convenções traz isso. Na Assembleia que elege o síndico, também é estabelecido o valor da sua remuneração. Não é valor de salário e não é prolabore, porque síndico também não é sócio de condomínio, nem é sócio de empresa para receber prolabore, tá bom? É um erro comum, tá, gente? Não se espantem
Vocês vão falar assim, como assim, Érica? A gente falou a vida inteira de Prolabore, você está falando agora que não é Prolabore? Pois é, não é Prolabore. E não é salário também, tá bom, pessoal? É muito comum aquele negócio, é aquela coisa que é feita há anos, há anos, há anos, do mesmo jeito, e é feita errado. E aqui o nosso canal é um canal de capacitação de gestão profissional de condomínios. Eu estou aqui passando para vocês uma visão moderna, técnica, jurídica, de como vocês devem tratar esses assuntos. Então, eu vou ensinar a vocês a maneira correta. É claro que você vai se deparar com situações que não são as ideais. Já vi, inclusive, estou fazendo auditoria nesse momento em um condomínio onde tem uma síndica que tem carteira assinada CLT. Acredite se quiser. Completo absurdo, né? A prestação de contas é o seguinte, Suzy, a remuneração tem que ser a mesma que foi aprovada em assembleia. Não pode ter despesas a mais. Vou te dar um exemplo que eu já vi acontecer e passa assim batido e ninguém questiona. Eu já vi síndico pagar para si mesmo 13º salário. Eu já vi síndico pagar para si mesmo férias. Não existe essa relação de emprego. Síndico não tem 13º, síndico não tem férias, tá bom? O síndico, ele exerce um cargo de mandatário. O síndico tem a sua atividade profissional. Por exemplo, o síndico é empregado de uma empresa, ou é servidor público, ou tem o negócio dele, e ele também é síndico. Ele tirou férias lá do trabalho dele, as férias dele não tem nada a ver com... Ele não deixa de ser síndico e não entra de férias do cargo de síndico porque ele tirou férias do trabalho dele. Tá bom? Não faça essa confusão aí. Então, Suzy, a prestação de contas tem que corresponder ao valor da remuneração que foi aprovado na Assembleia, tá certo? Qualquer irregularidade nisso, aí o Conselho Fiscal tem que agir e os próprios moradores também podem impugnar a prestação de contas. E aí, tá aqui a Tata perguntou, é a mesma quando o síndico tira juros e multa do valor principal? Olha, isso aqui, ele está dando um tiro no pé, literalmente. Não se pode, não pode fazer isso. Você não é o credor, você é síndico ou síndico, você não é o credor daquele valor. O credor é o condomínio. Então, se surgir uma demanda do ponto de vista, tem uma dívida aqui enorme, o morador quer fazer um acordo, pediu para dar um desconto, chama uma assembleia para autorizar, mas você não pode, de ofício, abrir mão dos acréscimos legais, porque você corre um risco muito grande de você ser cobrado e tirar do seu bolso aquele dinheiro que você deixou de cobrar, tá bom? Não pode fazer isso. Aí tem a pergunta aqui da Rita. Em relação aos débitos com mais de 5 anos, se o valor estava sendo questionado na justiça, esse valor de 5 anos continua valendo? Não, aí é diferente. Aí eu estou falando da prescrição para você cobrar. Então, por exemplo, estamos aqui em 2024, temos um débito, por exemplo, de 2018. Eu não posso mais cobrar esse débito nem extrajudicialmente, tá? Tem uma decisão agora recentíssima do STJ dizendo que débito prescrito eu não posso mais cobrar por via extrajudicial. Não posso cobrar, está perdido, não tenho mais direito de receber aquilo. Se eu propus a ação dentro do período de 5 anos e a ação ainda está tramitando, não ocorre essa prescrição. O que pode acontecer dentro do processo, e aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque é mais questão jurídica técnica, existe uma prescrição que acontece dentro do andamento do processo, que é a prescrição intercorrente. Não é papo para a gente falar aqui hoje, mas essa prescrição que você está perguntando, Rita, não ocorre via de regra, se você ajuizou a ação dentro do prazo de 5 anos, tá bom? A Tabata perguntou aqui: o subsíndico está emitindo nota fiscal pessoa física para receber. Bom, se na sua convenção de condomínio prevê a remuneração para subsíndico, ele pode receber o valor. Se ele está emitindo nota fiscal ou não, a priori, veja bem, pessoal, não existe um impedimento legal para isso. Via de regra, é mais barato para o condomínio e para o síndico emitir nota, porque a carga tributária é diferente, né? Temos um problema aqui, que é o seguinte, não existe hoje, quando você vai abrir uma empresa, não existe hoje um KNAI, KNAI é o código. Quando você vai abrir uma empresa, você tem que incluir essa empresa num tipo de atividade, né? Estou abrindo uma padaria, estou abrindo um comércio, uma oficina mecânica, um salão de beleza, uma empresa de serviços, um escritório de advocacia. Tem um KNAI, que é esse código da Receita que ele enquadra aquela atividade.
Não existe hoje o KNAI de síndico. Então, se ele está emitindo nota, provavelmente não é de síndico. Aí temos um problema, né? Porque provavelmente vai ser um KNAI de administração de imóveis, alguma coisa, que não é o caso, né? Então, temos uma irregularidade contábil aí. Mas, a priori, assim, fora dessa questão contábil, a priori, o fato dele emitir uma nota, é muito comum hoje ter síndico que emite nota, né? Principalmente síndicos que não são, que são aquela figura que é chamado de síndico profissional. Eu tenho as minhas reservas em usar essa expressão síndico profissional, porque não, o síndico não é uma profissão regulamentada, mas eu entendo que vocês gostam de usar essa expressão para se referir àquelas pessoas que têm como atividade profissional ser síndicos, né? Ou seja, vivem daquilo ou têm uma empresa que pratica essa atividade. Eu entendo, eu só tenho essa reserva em usar essa expressão porque síndico não é profissão, ainda não é profissão regulamentada. Então, a priori, Tabata, não tem problema, tá certo? O problema é, por exemplo, síndico, subsíndico receber remuneração sem estar previsto lá na convenção que ele tem que receber. Suzy, qual é o comprovante? É o documento de pagamento que vai ser feito pelo contador. Pode ser um documento de pagamento, isso é uma questão mais contábil, né? É, mas tem RPA, tem documentos de pagamento. É uma legislação, veja bem, a legislação ela é estadual, tá? Então, pode ser que no seu estado aí tem uma norma específica para isso, pode ter uma norma específica para síndico, não sei. É, e a Suzy aqui está comentando, né? Realmente, tem síndico lá com 20 condomínios da minha empresa usando Cresce, né? Cresce não é atividade de síndico, porque não tem mesmo, né? A Receita não criou porque não é atividade regulamentada. Então, precisa ver com o seu contador, essa é uma questão mais contábil, tá, pessoal? Consulte o seu contador na sua cidade, qual é a melhor forma de declarar o pagamento qual é a melhor forma fiscal, contábil, de sair o dinheiro do caixa para fazer o pagamento ao síndico, tá bom? Muito bem. Então, continuando aqui, pessoal, para a gente encerrar, estamos aqui com 1h30 de live já. Então, penúltimo item aqui do artigo 1348, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Aqui tem uma informação importante. O Código Civil diz que é obrigação sua prestar contas anualmente. Essa é a regra ordinária. E quando exigidas. Por que ele botou essa parte final? Lembra que não tem nada à toa na lei. Por exemplo, o Conselho Fiscal, ele vai lá e analisa as contas do síndico e, eventualmente, vê uma questão estranha no pagamento ali do mês que ele está analisando. O Conselho Fiscal pode intimar o síndico, ou notificar o síndico ou a síndica, para prestar contas daquele período ali específico e para explicar por que foi feita aquela despesa daquela forma. Perceba que é uma prestação de contas que não é aquela prestação de contas anual, a prestação de contas que está no contexto do papel de fiscalização do conselho, né? Então, o síndico ele é obrigado a prestar contas, é obrigatório prestar contas, pelo menos uma vez por ano e quando exigidos, ou seja, os moradores podem exigir, né, reúne um quarto de moradores, convoca a assembleia e pede esclarecimento do síndico, olha, a gente viu que você fez essa despesa aqui, você não aprovou isso aqui em assembleia, a gente entende que isso não é devido, presta conta aqui para gente. Ou o Conselho Fiscal pode provocar isso, né? E na sua convenção também pode ter uma regra diferente, tá bom? Na sua convenção pode ter, por exemplo, eu já vi convenção que prevê, por exemplo, prestação de contas trimestral. Ele não espera um ano. Eu acho legal essa regra, viu, pessoal? Não, você não precisa esperar um ano inteiro para prestar contas. Você pode prestar contas no meio do caminho, fica mais fácil, é menos trabalhoso. E é mais fácil também de pegar irregularidades, né? Se você estiver lidando, por exemplo, com um síndico que está cometendo irregularidade, é mais fácil de você pegar se você fiscalizar em menos tempo, né? A cada 3 meses. E, por exemplo, já vi caso de síndico que está há 2 anos, aí deixa para prestar contas no final dos 2 anos. Aí ninguém vê, né? Aquela confusão de livro contábil, aquela pilha de livro ali na Assembleia, ninguém olhou, ninguém vai ver, ninguém viu. Aí o Conselho também não olhou, aí aprova a prestação de conta de qualquer jeito. Isso é um risco enorme para os moradores, né? E, por fim, e não menos importante, que é esse caso, esse aqui é muito importante, e tivemos alguns casos, aí, infelizmente, que confirmam a importância desse item,
e acreditem se quiser, pasmem, tem síndico que não faz isso, que é o inciso 9, que diz o seguinte: é obrigação do síndico realizar o seguro do prédio. Sim, senhores e senhoras, você tem que contratar o seguro da edificação, tá bom? E motivos óbvios, né, pessoal? Vou dar exemplos muito recentes e reais de coisas que já aconteceram, tá? Já aconteceu apartamento explodir por causa de gás, explodir e acabar com o andar inteiro ou o prédio desabar. Já aconteceu, né, recente, em 2016, 2016, se eu não estou enganado, aconteceu aquele acidente lá no Rio de Janeiro, no edifício Piedade, que causou, que gerou a norma da ABNT 16.280, né? O pedreiro estava fazendo uma reforma e a reforma sem acompanhamento técnico, o pedreiro arrancou uma viga de sustentação do prédio, do edifício Piedade, e o edifício Piedade, ele colapsou, ele desabou e levou mais dois prédios, três prédios desabaram, 22 pessoas perderam suas vidas e todos os moradores, ali era um prédio comercial, todos os condôminos, todos os proprietários daquelas lojas e daqueles escritórios ficaram sem os seus imóveis, assim, em questão de segundos. Desapareceu tudo. Imagina se ninguém tivesse seguro ali do prédio. Bom, acontece, é raro, mas acontece. Por exemplo, um acidente, um avião colidir com um prédio, não é uma coisa muito rara de acontecer, já aconteceu várias vezes na história da humanidade, né? Acidentes diversos, né? Caixa d'água que colapsou, aí faz um desabamento parcial da lateral do prédio. Teve um caso no Rio de Janeiro, mais ou menos recente, né? A caixa d'água ela desabou, ela colapsou para cima do prédio, desabou um pedaço do prédio e, e aí a estrutura foi destruída, né? Então, o seguro da edificação ele é muito importante. Uma outra situação que é muito comum, por exemplo, já havia acontecido naqueles condomínios, tem muito assim, em São Paulo, Rio, condomínio que fica em costa, né, de morro, vem aquela vendaval, aquela chuva, tem aquele desabamento, né, vem aquele desabamento de terra ali, deslizamento de terra, perdão, e leva embora um monte de casa, leva o condomínio, leva tudo. E aí, se você não tiver seguro, né? Então, o seguro da edificação, ele é obrigatório. Um outro exemplo muito comum também, pessoal, é incêndio que se alastra pelo prédio e acaba com o prédio todo. Tivemos um episódio na cidade de Londres, na Inglaterra, alguns anos atrás. Foi uma tragédia terrível, morreram mais de 300 moradores de um condomínio residencial que estava com seus sistemas de incêndio inoperantes. O síndico sabia disso, não cuidou de fazer as manutenções, e aí aconteceu um incêndio absurdo que alastrou pelo prédio, tinha saída de incêndio trancada, extintor não funcionava, não tinha mangueira, não tinha sensor, não tinha alarme, e aí morreu um monte de gente por causa disso. Então, um incêndio de grandes proporções pode acabar com o edifício. Então, é obrigatório você contratar o seguro da edificação, tá bom? Então, finalizando aqui o artigo 1348, falamos aqui 1 hora e meia, falamos aqui todos os requisitos, né, para ser síndico, e falamos também das obrigações legais da síndica e do síndico, lembrando que na sua convenção de condomínio podem trazer obrigações complementares, tá bom? Eu trouxe aqui a regra ordinária do Código Civil. Vou responder agora as últimas perguntas e vamos caminhar para o nosso encerramento, tá bom? A Isa perguntou aqui, perdão, a Isa não, a Tabata. Quando for possível, me informe. O cargo de supervisora não tem qualificação para ser supervisora, esposa do síndico. Olha, é muito complicado essa situação e é comum o síndico contratar a própria esposa ou contratar um parente para trabalhar no condomínio. Não é recomendável você, morador, combata essa prática, porque isso certamente não é bom para os moradores. Até porque você tem uma regra geral no mundo dos negócios que é muito aplicável ao condomínio. Jamais contrate alguém que você não pode demitir. Tá bom? Observe sempre essa regra aí. A Isa perguntou: pode o síndico inventar função no condomínio para contratar a própria família? É a mesma questão anterior, né? Não pode, tá? Isso aí, na verdade, não há uma lei falando sobre isso, mas é uma questão moral, né? E uma questão também que diz respeito à idoneidade. A partir do momento que o síndico ele tem um encargo de ser o responsável legal
por gerir o patrimônio de todos. E ele começa a contratar parente para trabalhar no condomínio, obviamente que há uma desconexão entre a idoneidade dele para gerir o patrimônio de terceiros, e certamente isso autoriza um questionamento por parte dos moradores e até, eventualmente, uma destituição desse síndico, dessa síndica, tá bom? Síndico que tira desconto de dívidas, já falamos aqui há pouco, também não pode, isso é completamente ilegal e ele vai responder com patrimônio particular, tá bom? A questão dos salários fixados em valores elevados e ainda pagando para funcionários, isso é um completo absurdo, né? Tivemos lá no grupo do Sindiférias, no grupo do WhatsApp, para quem não está no grupo, pessoal, recomendo mais uma vez, entra lá, porque lá acontece a mágica todo dia. Lá teve uma discussão, um colega de vocês, que é do Rio de Janeiro, que tem um síndico lá que está lá há anos no condomínio, e ele transformou o condomínio, ele virou um senhor feudal. Literalmente, ele contratou a esposa, contratou o cunhado, contratou as primas, contratou todo mundo trabalha no condomínio, reajustou o salário de todo mundo ganha bem, por exemplo, tem uma funcionária lá que não tem nem o ensino médio, está ganhando R$ 3.000 de remuneração. E quem está pagando a conta são os moradores. Então, isso é completamente irregular, isso está justamente demonstrando uma má gestão, e a gente pode até aqui já também desconfiar da questão de falta de idoneidade e falta de condições para ser síndico naquela condição. E respondendo aqui as últimas perguntinhas, da Rita, né? Estou tão preocupada com o meu prédio, tem seguro, porém várias coisas referentes à segurança não estão regularizadas. Fui ler a pólice seguro e descobri que se algo acontecer, o seguro pode não indenizar devido a isso. Muito bem. Isso é muito boa essa pergunta, Rita. Olha só, você que contrata o seguro, preste atenção. Presta atenção, você que está aqui. Olha para mim. Preste atenção. Você precisa dedicar um tempo para ler a apólice e ver quais são as exceções da cobertura. Tá? Já vi apólice seguro que não cobre, por exemplo, o raio cair no prédio, que é uma coisa totalmente comum. Quer coisa mais comum do que um raio cair no prédio? Brasil, se você não sabe, é o país do mundo onde mais cai raio. É o Brasil, nosso Brasil aqui. É onde mais cai raio no planeta, é no Brasil. Você imagina você ter um seguro que não cobre, por exemplo, uma explosão causada por um raio. Não serve para nada esse seguro. Então, tome cuidado, quando for contratar o seguro, tem grandes companhias, eu vou responder também, já aproveitar a Silvânia que mandou aqui, onde que eu vou procurar? Você procurar, na verdade, empresas privadas, tá, Silvânia? Não é um órgão, né? São empresas privadas, é uma empresa de seguros. Tem várias seguradoras gigantescas no Brasil, renomadas. Geralmente, todos os bancos, todos os grandes bancos têm seguradoras. E tem também empresas de seguros especializadas em fazer seguro predial, o seguro predial, que é o seguro da edificação. E, embora seja um seguro de altíssimo valor de cobertura, ele é um valor baixo para contratar. Por exemplo, você tem um seguro lá que cobre, sei lá, 50 milhões de reais, que é o condomínio inteiro, é o valor de todo o prédio, de todos os apartamentos, mas ele custa R$ 1.000 por mês. Então, o valor dele é bem baixinho, considerado ao valor da cobertura. Então, vale muito a pena, primeiro, você ter um seguro mais completo possível, porque ele é barato. É barato, gente, não vale a pena economizar em seguro. Pega a melhor empresa que tiver, o melhor seguro que puder, contrata tudo, todas as exceções, todas as coisas, porque não duvidem, tudo pode acontecer no nosso condomínio. E aí, contrate o seguro, tá? Obrigatório, e fica de olho nas renovações também, que eu já vi acontecer, o síndico perder a data de renovação, o prédio ficar momentaneamente sem seguro, e justamente naquela semana aconteceu um evento e não tinha cobertura. Adivinha quem vai pagar a conta se o prédio não tem seguro? Você. Você, síndico ou síndico que não contratou o seguro. É você que vai ser responsável civil e criminalmente se acontecer alguma coisa no prédio que não tinha seguro porque você esqueceu de contratar ou esqueceu de renovar. Tá bom? Pessoal, quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos. Sou muito feliz com o nosso grupo, está crescendo todos os dias. Quero parabenizar os participantes com as suas perguntas, suas participações, sempre muito pertinentes. Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando nossas lives. Acompanhem no grupo do Sindiférias, sugiram temas para a gente trabalhar nas nossas próximas lives, tá bom? E vamos encerrando aqui por hoje. Para quem não nos acompanha, siga nossas redes sociais. Instagram, eu sou Eric Dantas. No YouTube,
@EDC Advocacia, e no nosso Instagram temos o link para você acessar gratuitamente o nosso e-book, que é um guia que tem dicas básicas de condomínio, é um resumão, um guia de bolso com tudo que você precisa saber para os condomínios, e também tem lá nossos dados de contato, se quiser falar com a gente no WhatsApp, se quiser uma proposta, se quiser conversar com a gente, entra lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.